Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Deus conosco. O texto que serve como base para o nosso estudo é Isaías capítulo 7, verso 14. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos hoje se detém especificamente num estudo sobre o nome que seria dado à criança que nasceria nos dias do rei Ezequias e ao mesmo tempo, quando fizesse 12 anos, que as profecias relacionadas às nações que naquele momento oprimiam a nação de Judá, que elas desapareceriam do mapa. Mesma profecia que acabou sendo aplicada depois ao nascimento de Cristo Jesus, sendo apresentado como Emanuel. O autor da nossa lição, ele trabalha a ideia de que a melhor tradução para o nome Emanuel não é apenas Deus conosco, mas é Deus é conosco, ou Deus está conosco, Deus está junto conosco. É uma ideia de um Deus que está em ação, ele está em movimento. É bem verdade que quando nós enfrentamos dificuldades e problemas nessa vida, nós gostaríamos muito que o Senhor Deus se manifestasse e que Ele impedisse que as coisas ruins acontecessem conosco. A teologia da prosperidade, principalmente hoje em dia, vai trabalhar a ideia de que se você for muito fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, que você não vai ter problema, não vai ter dificuldade, você não vai enfrentar problemas físicos, você não vai ter doenças, você não vai passar por problemas financeiros, tudo vai dar certo para você. Nada disso, na verdade, é bíblico. Apesar da teologia da prosperidade ser realmente muito bonita e muito desejável, quem é que não quer passar por uma experiência como essa? É muito bom esse negócio, você assina um cheque e a partir desse momento você tem garantido saúde, prosperidade financeira, prosperidade na sua família, prosperidade nos relacionamentos. Claro que isso é uma bênção. É uma pena que não é bíblico. Porque Jesus não prometeu que nós não teríamos dificuldades e problemas, muito pelo contrário. O próprio Cristo mencionou que nós teríamos problemas e dificuldades. Ele disse para os seus discípulos, olha, se me perseguiram enquanto estive junto com vocês, sendo eu Senhor e Mestre, quanto mais vocês que estão me seguindo. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. Jesus nunca prometeu que não passaríamos por dificuldades e problemas. O que ele prometeu é que ele ia estar junto conosco. Eu achei muito interessante uma citação ou uma coleção de textos que foi apresentado pelo nosso guia de estudos aqui. Por exemplo, o texto do Salmo 23:4, que é tão conhecida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é uma promessa tremenda. O texto, se o Senhor quisesse dizer pra gente que nós não enfrentaríamos dificuldades e problemas, ele vai dizer, e eu jamais vou andar pelo vale da sombra da morte. Não, mas o que ele disse foi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. A promessa é da presença de Deus. Um outro texto que ele vai apresentar é Isaías 43, verso 2, que diz, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Esse texto aqui poderia, é lógico que nós gostaríamos que ele fosse escrito como? Que ele fosse escrito assim, ó, você não passará pelas águas, você não passará pelo fogo. Mas ele vai dizer quando. O quando não pressupõe a possibilidade de passar ou não. Ele diz que você vai passar. E quando passar pelo fogo, quando passar pela água, eu estarei contigo. Essa é a promessa. Um outro texto que vai aparecer aqui é o de Gênesis 32, versos 24 a 30, que vai mostrar aqui o momento mais difícil da história de Jacó, quando ele em grande luta, perseguido pelo próprio irmão, se sentindo completamente só, lutando a noite toda com o desconhecido, mas ele termina a noite descobrindo que havia, na verdade, passado a noite nos braços de Deus, apesar de ele mesmo estar lutando com Deus, porque é assim que a gente às vezes age. Deus tentando nos ajudar e a gente tentando lutar contra o próprio Deus.
a promessa do Emanuel como o Deus conosco, ou como Deus é conosco, Deus estando junto conosco, é uma das maiores bênçãos que nós poderíamos ter. Um dos grandes dramas que a teologia da prosperidade acabou enfrentando, e no começo dessa pandemia, houve algumas denominações religiosas que, prometendo prosperidade, disse para os seus membros, quando as autoridades estavam decretando lockdown, disseram: pode vir para a igreja porque nós vamos te oferecer aqui uma água de lá de Israel, uma água poderosa que você vai comprar essa água e ela não vai deixar que o Covid pegue você. E a quantidade de gente que acabou pegando e morrendo nas próprias igrejas, esse vírus nefasto, foi um grande ataque a essas pessoas. E aqueles que prometiam que crente não ia ter dificuldade e problema se fosse fiel nos dízimos e ofertas, a quantidade de crente que acabou morrendo pegando o próprio vírus dentro das próprias igrejas. Foi um grande ataque a essa teologia. Porque o Senhor Deus não prometeu que a gente viveria ou experimentaria esse tipo de situação. Ele prometeu que Ele estaria conosco enquanto enfrentássemos dificuldades e problemas. Eu fiquei muito tocado com uma das várias histórias que acabaram acontecendo nesse período de pandemia, quando um pastor que acabou descansando no Senhor, ele enviou uma mensagem para os membros da sua igreja dizendo que ele estava preparado para poder se encontrar com o Senhor Jesus, que ele não tinha medo da morte, que os irmãos poderiam orar porque ele não queria morrer, mas que se Deus o chamasse para poder descansar, ele estava pronto para isso. Quantas não foram as histórias de homens e mulheres tementes a Deus que acabaram descansando no meio dessa história toda? Você vai me dizer que essas pessoas não estavam com Deus? Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que essas promessas que foram aqui mencionadas, todas elas acabaram se cumprindo na história do povo de Deus. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, para o próprio Daniel, a história do livro de Daniel, quando os seus amigos Ananias, Misael e Azarias foram jogados na fornalha de fogo, aonde Deus estava? No fogo junto com eles. Mas por que ele não impediu que eles fossem jogados no fogo? Porque quando Adão e Eva tomaram a decisão de poder pecar e trazer a rebelião para o nosso planeta, o rebelde teve autoridade para poder trazer o plano de governo dele para cá. Deus não pode simplesmente impedir que os atos terroristas do inimigo aconteçam, porque nós escolhemos trazer esses atos terroristas para cá. Mas o Senhor Deus disse que Ele nos daria o poder proporcional para enfrentarmos esses problemas e vencermos, mesmo que a vitória, nesses casos, possa ser até a morte. Lembra do que Jesus disse? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quando você olha para a história do Estevão, é muito interessante uma citação que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos. Estevão, no momento que está sendo apedrejado, ele vê o céu aberto. Ele vê o trono do Todo-Poderoso. E vê Cristo Jesus em pé. E eu achei muito interessante uma citação que vai aparecer aqui, que ele vai dizer: e Jesus não ficaria sentado enquanto o seu servo estava sendo apedrejado lá na terra. Mas ele ficou em pé para poder dizer: eu estou vendo o que está acontecendo contigo e fique tranquilo que eu vou guardá-lo até a manhã da ressurreição. O fato de ele estar em pé é o fato que ele está vendo, ele está observando, ele está em ação. Mesmo que essa ação seja só dar àquele que está sendo martirizado o poder para enfrentar aquela situação. Não se esqueça que a Bíblia vai dizer que preciosa é o Senhor até a morte do seu justo. Quando nós olhamos para a Bíblia, a grande promessa que Deus faz não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus junto conosco. Cristo é o nosso Emanuel. Ele é Deus conosco em todas as circunstâncias. Eu quero orar nesse momento pedindo ao Senhor para que essa seja uma realidade que nos fortaleça, independente daquilo que vier a acontecer conosco no decorrer desse ano. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Obrigado pela companhia e ao mesmo tempo pela proteção que o Senhor nos dá. Nos colocamos em Tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?